bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Sou como um mocho nas solidões, velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, e os que contra mim se enfurecem e me amaldiçoam. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva que vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Amém? Amém. Louva a Deus. da harpa, vem? Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. 151. Amém? Pode tirar. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade,
fazer uma oração e no terceiro hino. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Mãe Lisete, nos leva essa palavra em oração, amém? Soberano Deus e eterno Pai. Pai, graças nós te damos, Senhor, pelo dia que se foi, por essa noite tão maravilhosa que te chegou. Se nós alcançamos, foi porque o Senhor nos permitiu. Somos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito. Pela noite que Tu nos deste, pelo dia, pelo ar que respiramos, Pai amado. Senhor, agora descortina as janelas dos céus e derrama chuvas de bênção sobre a Tua casa. Senhor, venha, Senhor, tomar primazia na Tua casa. Toma lugar de honra aqui, Senhor, porque aqui é a Tua casa. Aqui, Senhor, tudo é feito para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu poder. Aonde o Senhor está, algo acontece, Pai. E essa noite não é diferente das outras. Eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração move o coração do Senhor. Vai tomando primazia na tua casa, Senhor. Vai visitando essa vizinhança, o da direita, o da esquerda, o da frente, o de trás. Que o Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, possa alcançar cada vida aqui neste lugar. Senhor, o que nós não podemos fazer, o Senhor venha fazer. O que está no nosso alcance, nós fazemos. Mas o que não está, Senhor, o Senhor venha fazer. Pai, supra as necessidades do teu povo, Senhor amado. Visita o pastor Expedito, toma o teu servo nas tuas mãos. Vai de encontro com ele agora, Senhor, e vai visitando, vai derramando uma unção especial sobre a vida dele. Passa a tua mão saradora, repreendendo todo mal, toda enfermidade. Também agora estou lembrando do pastor Orival ali de Nova Sintra, que também está enfermo. O Senhor entra com o poder do Senhor, operando maravilhas, operando o Senhor, quem impedirá. Também daqui a pouco, quando o pastor Marcos estiver ali, Senhor, na tribuna, falando ali, dando este culto de doutrina, que não seja ele, mas que seja o Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor venha usar o Senhor, usar a boca dele para falar para o teu povo. E que a palavra possa cair no nosso coração e penetrar na nossa alma. Essas são as bênçãos que eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu era um pecador. Era um pecador. Andava sem Jesus. Amém? Amém.
Louvado seja. Louvado seja Deus. Pastor Gênesis, sua introdução. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Pode ser, irmãos. Amém. Estamos na casa do nosso Pai para adorá-lo, cultuá-lo e também aprender da sua palavra. Estava meditando aqui no texto de 2 Crônicas, capítulo 34, começando no versículo 14. Nós temos aqui uma experiência para nos chamar a atenção, né? Eu vou ler ali no quadro para lermos juntos. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu nele perante o rei. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias, a Acão, filho de Safã, e Adom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, aqui termina: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo que está escrito neste livro. Agora imagine, irmãos, se nós todos, pastor Marco, perdêssemos a Bíblia, se não tivéssemos um livro para consultar. E se vocês andarem para trás, vocês vão ver que muitos governos o livro estava desaparecido. Sobretudo, para ser mais preciso, a partir de Manassés, não é? E há um registro de que a Páscoa, depois dos dias do juízo, só quem veio comemorar a Páscoa na íntegra foi Josias, porque até Ezequias, que tentou, houve lá uns contratempos, ele não conseguiu. Então, a ausência do livro, das instruções do Senhor, nós ficamos perdidos. Foi o que aconteceu. Esse livro foi encontrado, eu achei o livro. Eles não procuravam, então? O livro, muitos deles acho que nem souberam da existência do livro da lei. Agora imagine, irmãos, como nós temos que amar esse livro que está nas nossas mãos, a Bíblia Sagrada, as suas instruções, as suas experiências, que quando eu começo a estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu tenho ensinamentos para mim, nós temos ensinamentos para nós. O que nós precisamos é estar atentos a tudo, ler, meditar, orar também. Senhor, abre o meu entendimento, né? Como lá no Salmo 119, 18, que diz: abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E isso é algo muito, muito importante. Então não vamos desprezar esse livro nunca,
não é? Tem uma história antiga que vocês já ouviram, que uma senhora perdeu o óculos e estava procurando óculos há muito tempo, e da ajuda que eu estou sem o meu óculos, ela procurava, passou muito tempo, ela não achou. Um dia abriu a Bíblia, o óculos dela estava dentro da Bíblia. O que nós entendemos? Ela lia pouco a Bíblia, né? Porque se ela tivesse acostumada, e precisamos estar, né? Esse livro é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, que jamais ele seja perdido. E eu vou dizer uma coisa para vocês: hoje o livro não está perdido, está na mão de todos, mas tem muita gente perdendo o entendimento desse livro. Busca interpretá-lo e aplicá-lo a seu achismo, ao seu pensamento. Não, isso não é para nós. Foi escrita, né, como disse um certo cidadão, a Bíblia foi escrita em outra época da nossa, em outro idioma. Ela precisa ser reinterpretada e adaptada à nossa realidade. Não existe realidade fora da palavra. Era uma espada de 2 gumes, é 4 de Hebreus 12, se a minha memória não me traz. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que corta até a divisão da alma e do espírito, e apta para nos instruir, apta para juntas e medulas. Eu estou tropeçando aqui um pouco, mas a grande verdade, esse é o livro que vai nos ajudar a entrar no céu. E Jesus disse uma frase que é bom a gente lembrar: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar, mas já tem quem o julgue. As palavras que eu vos tenho dito, está aqui, está na sua mão. A você que está me assistindo à distância, você que vai assistir depois, este livro é que vai fazer você entrar no céu, porque Jesus já fez o que você precisava. Agora você precisa observá-lo, praticá-lo, para usufruir das bênçãos que aqui são oferecidas. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós avançamos e vamos dar esse espaço ao nosso pastor. Amém? Vamos orar a Deus, vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor. Como agora o teu servo, o teu ungido, já apresentamos essa noite o teu servo neste momento, mas agora, ó Deus amado, eu reitero a minha palavra: toma-o nas tuas mãos, Senhor, que o Espírito Santo possa tomar, e nós que vamos ouvir, e nós que vamos estar atentos à tua palavra, que o Senhor possa também tocar em nossos corações, porque é necessário, Senhor. É necessário que nós ouvimos, é necessário que nós tenhamos esse entendimento, é necessário que nós, ó Pai amado, aprendemos. É necessário, Senhor amado, que o Senhor, ó Deus, opere em nós, para que a cada dia possamos, ó Senhor amado, termos o entendimento do Senhor, para que nós possamos caminhar. Toma o teu servo, o teu ungido, é que eu te peço neste momento, Senhor. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos aqui, irmãos, eu queria, junto com os santos, fazer uma oração específica. Os irmãos podem só curvar a vossa cabeça. Eu tenho uma colega de trabalho, uma supervisora, que está passando por um processo terrível, não serve a Deus, está passando por um processo terrível, e no dia de hoje não foi trabalhar, e ficamos sabendo que ela tentou suicídio, e estamos sem contato com ela. É uma pessoa que no serviço muitos têm por complexa, pessoa complexa, né? Difícil de lidar, poucos se dão com ela. Eu, quando cheguei em Itaquera, foi a primeira pessoa que eu cheguei, dei um abraço bem dado e ganhei aquela jovem senhora de uma forma que ela tem um carinho por mim, eu por ela, e sempre acreditando no poder de Deus de libertação e de salvação. Então eu queria apresentar ela nesse momento em oração. Os irmãos só curvam a vossa cabeça, porque eu creio, irmãos, eu vi aqui a nossa irmã Elisete orando, eu creio no poder da oração. É isso mesmo, eu creio no poder da oração.
nosso Deus, nós estamos na Tua presença nesta noite. Nós não brincamos de servir ao Senhor, e jamais brincaremos de ser crente, ó Pai, porque sabemos que o mundo está adormecido no maligno, mas o Senhor levantou um povo para ser sal dessa terra e luz deste mundo. E eu creio que o Senhor ouve esse povo, que este povo tem feito a diferença, ó Deus querido, até o momento oportuno ao qual o Senhor tem para os tirar daqui. Nós fazemos parte desse povo. Quem são? Tu o conheces todos. Nós te rogamos nessa hora, Pai, em nome de Jesus, visita aquela jovem senhora Edna, Pai, ó Deus, porque eu creio que Tu podes ali trazer a libertação sobre aquela vida. Eu repreendo todo espírito da morte, todo espírito contrário, em nome de Jesus naquela vida, ó Deus, nesta noite, crendo que Tu és poderoso para libertá-la, trazer a cura na alma que é a distância de Ti, ó Pai, resgatá-la para a Tua glória e fazer uma obra salvífica na vida dela. Pai, eu oro crendo no milagre de libertação e creio, Pai, ó Deus querido, que coisas grandes Tu podes fazer, porque Tu és Deus. Do Senhor é a terra, a plenitude da mesma no mundo e todos os que nele habitam. Então ela também pertence a Ti, Pai. Eu creio que se Tu quiseres, ela pode ser livre, ó Deus, e louvar o Teu santo nome. Toma nas Tuas mãos esta jovem senhora, que eu lhe peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós terminamos uma reflexão na semana passada e eu ainda falava dentro de um texto, contextualizando ele, que nós, por conta de uma fala ou uma instrução do apóstolo Paulo para Timóteo, nós tínhamos aí muita informação, né? Então, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6 e o versículo 6, é onde nós queremos aqui fazer uma reflexão. E os irmãos podem ficar sentados, e eu quero dizer, irmãos, que todo e qualquer estudo que nós fizermos, que seja o mais longo possível, uma coisa nós temos que guardar, jamais nós esgotaremos as informações que Deus tem para nós, jamais, porque quando Jesus fala fonte de água viva, é justamente essa palavra, que ela tem informação para as nossas vidas, com renovação até o último dia. E eu ouvi aqui o pastor Gênesis agora falando acerca de tirar o livro, do livro desaparecer, de nós perdermos esse livro, e na hora me veio no coração e eu fui ver, né? Capítulo 14 de João. Se pegarmos o capítulo 14 de João todinho, nós vamos ver o próprio Senhor, e a palavra de Deus é isso, irmãos, nós não podemos ser dependentes de alguém estar nos instruindo, nós temos que estar prontos. Eu estou me preparando. Você tem que estar pronto. Esse negócio de se preparar, não sei se é a palavra correta, mas nós temos que estar prontos. Lembra das 10 virgens? Tinha 5 que estavam pronto e tinha 5 que estavam desapercebidas. Aí o pastor falando, me veio o capítulo 14 de João, e aí, claro, irmãos, misericórdia se tirar esse livro de nós, que é a palavra de Deus. Mas Jesus instruindo os discípulos, eu quero dividir com os irmãos, antes de entrar no contexto do que nós vamos meditar, capítulo 14, o versículo 26, Jesus diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o que nós entendemos, irmãos?
o Espírito Santo vai fazer nós lembrarmos? Daquilo que nós comemos, usufruímos, tomamos posse, aprendemos, que é a palavra de Deus. Ele não vai me fazer lembrar de outra coisa, a não ser daquilo que Ele mesmo nos deu através da sua palavra escrita. Então, por isso que tem que se comer desse rolo, tem que aprender, guardar, aplicar no dia a dia, porque, misericórdia, imagina se de fato perde esse livro. Opa, calma aí, o Espírito Santo aqui vai fazer lembrar, não, tinha que acontecer. E aí, irmãos, digamos que é algo automático que acontece nas nossas vidas. Por quê? Porque nesse mesmo contexto, vocês vão observar que o Senhor falou que Ele estaria em nós. Então, se Ele está em nós, Ele não vai deixar que nós esqueçamos a sua palavra de forma alguma. É fundamental esse livro, não tenha dúvida. Se nós perdermos misericórdia por aqueles que nunca levaram a sério o aprendizado e o guardar essa palavra, porque, irmãos, tem muita gente dentro da igreja, das igrejas, digo no geral, que eles ouvem a palavra, nossa, hoje eu gostei da palavra, e vai embora, mas ele esquece a palavra. E a palavra, ela tem uma das principais funções da palavra de Deus, é confrontar o pecado que está em nós, para nos aprumar e deixar de conformidade à vontade de Deus. Isso não é ensinado muito por aí, mas nós temos que aprender dessa forma, porque senão nós vamos ser pegos, irmãos, por ventos de ensinamento, e a Bíblia fala ventos de doutrina. A palavra do pastor aqui foi bem clara e objetiva nesse sentido. Então nós precisamos, repito, não ficar dependente só de ouvir. Eu tenho o Espírito Santo e eu preciso comer a palavra, e quando eu estiver já ouvindo a mensagem, o Espírito Santo começa aqui dentro a mostrar, olha, isso mesmo. E há um alimento, irmãos, isso é coisa linda, é um alimento, porque há uma comunhão entre a igreja, entre a membresia e Deus. Então, o que Jesus falou? Mas aquele Consolador, porque Jesus estava dizendo aos discípulos, para que ele não turbasse o coração, porque eles não iriam ficar órfãos. Jesus ia, mas o Consolador viria, ele viria e iria fazer com que eles lembrassem de tudo aquilo quanto Jesus tinha dito. Quantos anos nós estamos aqui ouvindo o que Jesus disse? Jamais esqueceremos, irmãos, se permanecermos no Senhor. Então, podem nos tirar o livro, mas não vai nos tirar a palavra daqui de dentro de forma alguma, porque ela está enxertada dentro de nós. Mas eu vejo, pastor, uma ruína gigante se esse livro fosse cerceado para a igreja. Vocês não terão mais Bíblia. Não existe mais liberdade religiosa nem de expressão. Não tem problema. Eu tenho certeza que Deus ia dar mensagem sem Bíblia, mas ia ser um déficit gigante por aí. Por quê? Porque tem muitos que ficam diante da multidão só aguardando. Não seja mais um na multidão, seja aquele que recebe, guarda, aplica, e o Espírito Santo te lembra dessas maravilhas no momento da adversidade, que é onde mais nós lembramos do Senhor. Mas não devemos lembrar só na adversidade, e sim também no momento da alegria e bonança, né? E aí, irmãos, era só porque me veio essa palavra do coração que o pastor falou, eu queria dividir com os irmãos, né? Que a palavra está dentro de nós, ela jamais vai sair. Mas eu creio que Deus não vai deixar nós sem esse livro, como o povo perdeu naquele tempo, não, viu? Então, no capítulo 6 de 1 Timóteo, no versículo 6, diz assim, mas é grande ganho a piedade com contentamento. E eu falava aqui que essa palavra contentamento, irmãos, ela vai trazer assim à luz para nós uma série de situações. Porque o que é o contentamento? Nós vamos olhar pela palavra o que é o contentamento, e nós vamos saber se nós estamos contentes ou descontentes, se nós estamos satisfeitos ou insatisfeitos, porque nós sabemos que Deus é bom, e de fato é, mas também Deus, Ele é aquele que
espera de nós que nos posicionemos da forma que Ele nos chamou, para que nós possamos estar debaixo continuamente da bênção. E para isso, irmãos, vai haver um momento de dificuldade, de adversidade, e o que vai ter que prevalecer nas nossas vidas é o contentamento. Então, vamos lá. O que é contentamento se nós buscarmos o significado da palavra, né? Diz aqui, é uma postura mental e espiritual de apreciação pelo que se tem agora, não dependendo de fatores externos para existir. Pode ser entendido como estar bem com a situação atual, mesmo que não seja a ideal. Contentamento. O que nós temos que entender no contentamento é que a Bíblia nos mostra que o contentamento não é uma opção emocional. Eu estou satisfeito, eu estou contente, então de forma momentânea. E sim, o contentamento nos mostra que trata-se de uma maturidade espiritual. Eu vou focar sempre nisso, irmãos, porque o que falta para a igreja, para que ela não venha cair nos ventos de doutrina, é maturidade espiritual. Porque quando há uma maturidade, há uma fácil percepção de qual é a vontade de Deus pela sua palavra. Nós ouvimos muitas mensagens, muitas pregações, e por ter o Espírito Santo, o que acontece? Nós temos a percepção de qual é a vontade de Deus dentro daquela mensagem. Não que nós estaremos julgando o pregador, não, mas nós temos a percepção, porque senão nós vamos dar glória para tudo, aleluia para tudo, bater palma para tudo e para todos. E aí é onde que existe e mora o perigo, irmãos. Então, a maturidade espiritual, ela é fundamental. E o que é maturidade espiritual? É o crescimento, para mim, não tenha dúvida, é o crescimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E isso, irmãos, não é interpretação, isso aí é a Bíblia como ela fala, porque hoje existem várias interpretações, linhas e linhas teológicas. Cada igreja, denominação tem uma forma de ensinar. Há o liberalismo, há o legalismo, há aqueles que são mais... Então existem várias formas aí, mas o que a Bíblia nos mostra? Nós sabemos, nós temos a clareza do que é certo e do que é errado, do que é pecado e daquilo que não é. Então, quando a palavra nos diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, é justamente por isso, porque a palavra de Deus ela é revelada a nós, mas para nós vivermos de conformidade à vontade do Senhor. Ela é revelada para isso. Não é, eu recebi uma revelação para a igreja, essa revelação ela é trazida para a igreja e diverge com a palavra. Então tem que ter a palavra. E aí é o que nós estávamos lendo lá em 14 de São João, que quem é que vai nos dar o discernimento do que é certo e do que é errado? O próprio Espírito Santo. Não seremos enganados, não tem como ser enganado, irmãos. No Novo Testamento, a palavra usada em 1 Timóteo 6,6, no grego ela quer dizer contentamento, quer dizer autarqueia, que significa, então, eu vi aqui o significado da palavra contentamento, mas aqui no grego, olha o significado dela, suficiência interior, estado de satisfação independente das circunstâncias externas. Contentamento, irmãos, suficiência interior, estado de satisfação independente da circunstância externa. Contentamento, e aí nós vamos entender que contentamento não é conformismo. Não estou conformado, eu estou
satisfeito. Não é conformismo, não é aquela falta de ambição saudável, porque existe uma ambição para crescer, mas aquela ambição saudável, na graça, no conhecimento, e a pessoa ela se dirige, ela busca conhecer ao Senhor, ela busca na oração, busca na leitura da palavra, no estudo. Então é aquela ambição saudável. A falta de ambição, ou seja, saudável, passividade. Então não é conformismo, falta de ambição saudável ou passividade. Contentamento é descanso em Deus. É aquela pessoa que está descansando, esperando em Deus. Confiança na provisão divina. Um coração satisfeito na presença do Senhor. Basicamente, irmãos, contentamento é isso. É aquela pessoa que ela sabe que Deus é provedor. Ela conheceu a Deus de tal forma que sabe que Ele é provedor. Confiança, irmãos. Confiança em Deus é tudo. Nós vivemos pela fé. E o viver pela fé é confiar no Senhor, aquele que é o provedor nas nossas vidas. Claro que tem que existir aí, irmãos, uma vida de comprometimento entre o homem e Deus. Aí Deus faz com que a sua palavra se cumpra na vida dos seus. Eu tenho certeza que muitos podem falar o que eu estou falando, repetir o que eu estou repetindo. Por quê? Por experiência. Porque o que nós falamos, irmãos, é por experiência. As experiências nos dão confiança e fé para dizermos e para aplicarmos de tal forma. Então, o que nos leva a aumentar a nossa fé na nossa caminhada são as experiências. As experiências com Deus, elas são fundamentais para a nossa sobrevivência diante de Deus. O homem precisa ter experiência com Deus, porque se ele não tiver, ele vai padecer aqui no momento da adversidade. Contentamento. Se nós pegarmos para observar, irmãos, o contentamento lá no Antigo Testamento, olha que interessante. O primeiro pecado, que foi o pecado de Adão, foi a falta de contentamento. Como é que nós poderíamos descrever? Nós falamos que ali foi uma dispensação. Então a dispensação, diríamos, da inocência. É isso, pastor? Primeira dispensação. Então vamos lá. Inocência. Mas ele tinha todo o conhecimento. Há quem diga, eu já vi aqui o pastor ensinando, de que Adão ali, ele tinha misericórdia, irmãos. 100%. É muita coisa. Imagina que 100% da nossa faculdade mental é coisa terrível, tremenda. Hoje, o que eu tenho que nós temos? Será que a ciência fala alguma coisa? Qual é o percentual que nós temos hoje de faculdade mental? Os bem dotados aí, eu não pesquisei, mas tem um conhecimento que, misericórdia. Então, na dispensação da inocência, ele tinha muito conhecimento, Adão. Mas com tudo isso, e o que é interessante, irmãos, nós observarmos, com tudo isso, eles parece que faltou contentamento. Porque o que era ter uma faculdade mental plena? O que era? Como é que a gente vai conseguir descrever isso? Nós não vamos conseguir saber jamais, irmãos. Mas que Deus deu uma inteligência plena para esse homem, não tenha dúvida. Não só para ele, como para ela. Primeiro para ele e depois da mesma forma para ela. Mas como ter uma capacidade plena de tal forma e se deixar levar por uma instrução que vai contrária à vontade de Deus? Como entender isso?
Deus fez do homem, formou o homem em toda uma liberdade. Porque o que a palavra fala? Deus pegou ali o jardim, montou um jardim que eu não sei qual a dimensão, e colocou ali no Éden. Deveria ser uma cidade enorme o Éden, né? E colocou ali um jardim. Imagina, ele deveria sair daquele jardim, tinha muita coisa para se fazer, e quando ele vinha de volta ali, é onde ele tinha a viração do dia e conversava com Deus. Imaginemos, irmãos, viajemos em tal situação, e essa comunhão com Deus, e a cabeça desse homem. E o que é curioso nós observamos, quando nós olhamos aqui, o Senhor, ele fala para Adão, e é interessante que, não sei se é a ordem cronológica, mas o que mostra aqui no capítulo 2 de Gênesis, e o versículo 16, diz assim, ó: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí vocês percebem que daí para frente, é o que eu digo, nós temos que estudar para saber a ordem de fato, né? Daí para frente nós vamos ver o Senhor agora leva Adão a um sono profundo, e aí nesse sono profundo ele vai lá, da costela de Adão Deus fez a mulher. Aí Deus vem e forma a mulher. Vocês vão entender onde eu quero chegar. E aí, só que Deus já tinha dado a ordem para Adão, deu a ordem para Adão, fechou. E eu não vou entrar no mérito de tudo que Adão fez, irmãos, porque foi muita coisa, muita coisa. E ele tinha o domínio sobre tudo. Porque, irmãos, se nós pararmos para observar, Deus formou o homem para dominar nessa terra. Vocês já pararam para perceber que o homem, nós teríamos coragem de entrar diante de um zoológico, diante de um leão, de um elefante, de uma girafa? Nós seríamos pisoteados. Mas tem um homem que tem a capacidade de dominar o animal. Por quê? Porque Deus deu essa capacidade do homem para ter o domínio. Então percebe-se que é uma das faculdades que o homem não perdeu. Como que ele consegue fazer isso? Não sei. Qual a escola? Não sei. Imagine um domador de cachorro. Ele tem toda uma técnica. Ele pega um pitbull, ele vai lá e domina aquele animal e faz aquele animal andar como ele quer. Em palavras, avança, pega, ele vai e faz. O que eu quero mostrar, irmãos? Que Deus fez o homem perfeito. Aleluia. Perfeito. E aí, não vou entrar no mérito, só pincelei, mas Deus ordenou ao homem. Mas aí quando chega lá na frente, nós vamos observar, irmãos, a serpente, que eu não sei porquê, mas Deus o sabe, era um dos animais, está aqui ó, no capítulo 3 de Gênesis, fala: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Deus fez ela daquele jeito. Se ela falava, andava, voava, não sei. Deus fez ela perfeita. Porque, irmãos, a bem da verdade, existia ali naquele momento um paraíso. Ali era um paraíso, era perfeito, era tudo perfeito. E olha que o projeto de Deus era dar continuidade àquela perfeição. Se o pecado não tivesse entrado, como é que ia haver procriação e o encher da terra? Não sei, mas aquele era o projeto de Deus. E aí o homem, ele vem e cai. Então, percebe-se que, porque alguém questiona, mas pô, a cobra falava, voava, não sei, mas uma coisa é certa: Deus tinha feito. E esta disse a mulher: meu Deus, a cobra, toma cuidado, tem cobra falando por aí ainda, viu? As cobras não param de falar não, misericórdia. E aí, olha que interessante, e esta disse a mulher, olha que coisa, que ousadia, né? A bicha estava endemoniada mesmo, não foi ela, foi o Didi que entrou na vida dela, ela era perfeita. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, olha, ela foi e respondeu, né? Então imaginem, havia um diálogo. Que negócio
negócio é esse, né? A mulher falando com um animal, não queira saber como que era aquele paraíso, mas era um paraíso, coisa tremenda. Eu creio que esse novo paraíso ele virá, irmãos, no porvir. E disse a mulher à serpente, e Eva não estava doida não, quando ela estava conversando com a serpente, viu? É porque fazia parte do processo, era o paraíso. Do fruto das árvores, ela respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Mas vocês percebem uma coisa aqui? Adão recebe a informação, depois Deus forma Eva, aí Adão divide tudo com Eva, fala assim, ó, tá vendo tudo isso aqui? Papai que nos deu, vamos usufruir. Então, ó, só ali, ó, ali a gente não precisa mexer. Tá vendo aquela árvore ali? Que alguém, vamos quebrar esse tabu aí, que alguém fala, pega uma maçã e fala, aquele fruto deve ser a coisa mais linda, né? Ó, misericórdia, olha, me veio aqui a mente, porque aquele fruto chamava atenção, chamou a atenção de Eva, aquele fruto. Então não era uma simples maçã, como é que o pessoal fala aí? Por isso que a gente tem que dizer, a gente tem que expurgar esse tipo de ensinamento que não vale. Chamava atenção. Então, Adão chegou para Eva e passou todas as informações. Está vendo aquela árvore ali? Aquelas frutas bonitinhas. Deus falou assim: essa não toca, viu? Ela fechou, com certeza. E aí é onde eu quero entender, irmãos, essa dispensação da inocência, como foram enganados tanto um quanto o outro. E aí, então, o versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí, onde nós comentamos: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, chamou atenção pelos olhos. Como era boa para comer, você não tinha nem experimentado, mas a serpente fez, pensa naquele limão gostoso, Elisete, aquela limonada. Se eu começar a falar aqui, vai dar água na boca. Foi a fala da serpente para Eva, e ela, olha o que ela disse: e vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, misericórdia, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Pronto, foi a ruína de tudo. Misericórdia. É curioso que Adão e Eva tinham tudo, faltados do contentamento, porque se eles estivessem, deveria estar, eles não teriam se levado pela oferta que lhe foram dadas. Imagina, eles tinham tudo. Alguém veio e falou: tá vendo? E aquilo despertou neles algo que não era para acontecer. Deus poderia dar um grito: para aí, mulher, não vai comer nada aí não, eu falei que não é para comer, eu fazendo o que aí, mulher? Deus poderia fazer, por que ele não fez? Porque Deus deu a liberdade para Adão e deu a liberdade para Eva. Como hoje nós temos as liberdades de escolha para tudo que nós queremos fazer. E é interessante que ela comeu e deu para o seu marido. Eu sempre guardo esse pensamento, pastor Hélio. Claro, nós estamos em outra dispensação, mas misericórdia, mulher, tu comeu, o Senhor me deu ordem, você nem existia, tu comeu, tu não estava nem aqui, mulher, tu comeu, se vira com Deus, eu estou fora, eu ia embora. Você pensou se Adão fizesse isso? Estou prefaseando, irmãos, porque cada um tem que ser responsável pelos seus atos. Mas em vez de Adão ouvir a voz de Deus, ele deu ouvido à voz da mulher que já estava fora da obediência à palavra de Deus. Olha que coisa séria, não é fácil. No Éden, o problema não foi fome, não foi necessidade, foi insatisfação. Deus havia dado tudo a eles, mas a serpente sugeriu: ainda falta algo.
E esse falta algo ficou ali na cabeça da Eva até que ela faltou-lhes o contentamento. Irmãos, percebe que a falta de contentamento leva-nos a ruínas irreparáveis. É muito sério. Por isso que nós temos que estar satisfeito, contente com aquilo que Deus tem promovido. Eu já ouvi testemunhos aqui, irmãos, de homens de Deus, aqui, que teve situação em que dentro da casa dele não tinha o que comer direito. Ele pegava um pedaço de ovo e fazia uma cruz e dividia com os filhos. Ele ouve aqui hoje, nessa noite, isso. Então, irmãos, contentamento. Eu sei que vai vir o momento da bonança. Então, passa pela adversidade, pela falta, porque quando vier o momento da bonança, você vai continuar glorificando a Deus. Como é fundamental, irmãos, o contentamento. Então, ou seja, desde então, o coração humano vive dizendo: não é suficiente. Contentamento é guerra contra essa voz. Essa palavra não é suficiente, insatisfeito, ela sempre vai existir, irmãos. E o contentamento levanta uma guerra contra essa voz. Não, calma aí, espera no Senhor, espera, porque Ele vai prover. Ele tem visto, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós. No momento certo Ele vai prover. É o pão, é o esposo, é a esposa, é o filho. No momento certo Deus vai ser o Deus da provisão. E o que é curioso, irmãos, que nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, sempre Deus provendo em favor dos seus. Nunca vimos um profeta ao qual Deus levantou, nem um rei ao qual Deus levantou, que Deus deu as costas. Antes Deus chegou até levantar rei ímpio para abençoar o seu povo, porque Deus não desampara os seus de forma alguma, irmãos. Quando o crente ele entende que no contentamento ele vai abraçar, ele vai receber a provisão de Deus, ele descansa. Nós poderíamos pegar, irmãos, o tempo estava viajando nesse contentamento grande, eu estou lembrando para o relógio quando é hora de ligo aqui, vou embora e volto quando puder. Nós vamos ver a provisão de Deus, irmãos, no contentamento no deserto. Se vocês pararem para observar, teve um momento que o povo no deserto, no capítulo 16 de Êxodo, nós vamos ver Deus cuidando do seu povo, saindo da terra, saindo da servidão. E aí, agora Deus tinha que prover. Olha o que diz ali, irmãos, no capítulo 16. Eu não vou ler ele todo, mas o que nós vamos entender? No capítulo 16 inteirinho de Êxodo, que o povo tinha uma necessidade, tinha uma dificuldade. O que Deus proveu para eles aqui? Nesse momento em que eles estavam no deserto, eles passavam necessidade, e aí Deus proveu, pela muita cobrança deles a Moisés, proveu o maná. E depois do maná, Deus proveu as codornizes, que era a carne. Então o povo tinha café da manhã, almoço e janta. Mas o que é interessante, irmãos, dentro desse cardápio de Deus para o seu povo, é que Deus queria ensinar eles a dependência, porque eles teriam que se conter com a provisão de Deus. Olha o que é, irmãos, o contentamento. Deus queria ensinar o seu povo, logo de início, na saída da servidão, de que eles tinham que ser dependentes deles. Então vai para o deserto. Aí nós conhecemos o texto e contexto. No deserto, à noite a coluna de fogo, de dia a nuvem, de dia o maná, à tarde e a meio-dia, à tarde, codorniz. Tudo, eles tinham tudo. E no deserto, Deus cuidando, irmãos. E o que é interessante é que o povo, irmãos, não tem jeito. Depois da desobediência de Adão, o pecado ficou impregnado na vida do ser humano, não saiu mais. E aí
murmurações, reclamações, nós vamos ver Deus com tanta paciência, mas a Bíblia diz, em Êxodo mesmo, que houve 10 grandes murmurações. Depois disso, Deus chega. Deus não suporta, irmãos. Deus não suporta a murmuração. Aí o hino diz assim, ó: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Se você pegar o hino 300, eu não sei porque nós não cantamos esse hino aqui na igreja. Eu fico, ninguém pede. Quem quiser pedir, pede o 302. Que hino maravilhoso, irmãos. Providência de Deus. E lá, tu vive, irmão, murmurando. Misericórdia. E isso, irmãos, é algo que infelizmente está na nossa natureza. Mesmo nós servindo a Cristo, está na nossa natureza o reclamar, o pedir, o exigir, o querer apertar Deus na parede, mas o contentamento, irmãos, ele bloqueia tudo isso. O contentamento é justamente para acabar com tudo isso, irmãos. E aí, sabe o que aconteceu? O povo reclamando, murmurando, aí existia uma orientação. O maná e a codorniza era para o dia. No outro dia Deus ia prover. O que eles faziam? Pegava, guardava. Quando chegava no outro dia de manhã, como é que estava o maná? E como é que estava a codorniza? Tudo podre. Como que o homem tem dificuldade de ouvir a Deus, né? Deus quer que nos tornemos dependentes dele. Temos que alcançar essa graça por meio de fé, de ter Deus, irmãos, como o provedor. E aí, irmãos, perdi isso tudo, porque olha, às vezes as nossas preocupações, elas sobrepõem a providência de Deus, e Deus vai dizer, não, espera só mais um pouquinho, e não, nós queremos algo para ontem. Não, Deus, basta o hoje, o mal que tem provido para hoje, porque, irmãos, se nós não entendemos a palavra dessa forma, ficamos presa fácil de ensinamentos que se perdem ao tempo. Louvado é o nome de Jesus. E o povo muito pereceu, irmãos, por conta disso. Claro que se nós fôssemos esmiuçar aqui, nós teríamos muitas informações. Mas eu quero dizer que tudo o que aconteceu com aquele povo, nós passamos hoje também, não é diferente. E se nós, irmãos, guardarmos a palavra, o ensinamento de Deus, não tenha dúvida que o mesmo Deus provedor da coluna de fogo à noite fria, da nuvem que cobre do calorão do dia, o alimento da manhã, do meio-dia e da tarde, vai ser tudo provisão de Deus. Precisamos permanecer confiando no Senhor. Irmãos, eu disse, eu repito, que nós falaríamos de Gênesis e Apocalipse, não esgotaríamos as informações que Deus tem para nos dar. É por isso que nós ficamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos nos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Ensinamento nunca, irmãos, vai ser demais. A palavra nunca vai ser demais. Ela vai vir sempre nos ensinar e nos direcionar à vontade de Deus. Observando agora no Novo Testamento, irmãos, nós vamos ver o próprio Jesus, está lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 25 a 33, nós vamos ver ali o próprio Jesus dando um ensinamento aos seus discípulos e a nós hoje. Então, olha lá, por isso vos digo, não andeis ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Ó, uma paradinha, percebe, irmão? Quando Jesus faz essa comparação, existe um cuidar de Deus pela natureza terrena, do verme embaixo da terra ao mais grande animal, irmãozinho irracional. Existe um zelo de Deus. Existe um zelo de Deus. Não foi o vermezinho que Deus usou lá para comer? Ele comeu o que lá? Olha, da boboeira, não é isso? Um vermezinho. Deus estava cuidando, vai lá, come. Deus está no controle de tudo. Então, quando Jesus ele faz essa comparação, volta por favor, o 26. Quando Jesus faz essa comparação, ele fala assim: não tendes vós muito mais valor do que elas? Que todas essas coisas, Jesus estava empregando no nosso coração fé. Creia, somente acredite, porque Deus ele tem um zelo pelo ser humano, por aquele que é racional, porque nós estamos falando do irracional, do réptil, daquele que é verme. Então, e o racional? Ele tem um cuidado muito grande por nós. E olha que nós somos privilegiados, irmãos, de ter alcançado essa fé. Aí ele continua: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Percebe que Jesus ele mostra o que? Não andeis ansiosos, não andei preocupado. Se nós pararmos para observar o contentamento, ele está ligado à prioridade correta, que é o reino de Deus. Porque se colocarmos como prioridade o reino de Deus, ele está vendo hoje toda e qualquer necessidade que tivermos. É necessário que tenhamos o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, como foco. Porque, irmãos, o que é o reino de Deus? Nós não vamos de forma alguma esmiuçar isso, mas quando se fala de reino, há um reino, e se o reino é de Deus, nós somos os súditos desse reino, somos os servos ou escravos desse reino. Então basta obedecer a esse rei que tem domínio nesse reino. E aonde que está o reino de Deus? Aí, irmãos, aí eu gosto dessa palavra aqui que me veio agora de Paulo para a igreja de Roma. Ele dá uma comparação do que é o reino de Deus. Olha que interessante. Capítulo 14 de Romanos, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida.
vai ir de encontro ao que Jesus falou das preocupações. O que é o reino de Deus? Olha que maravilha, irmãos. Dá até para sentir uma alegria aqui diferenciada no coração, porque é Jesus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Qual justiça? A de Deus, que é predominante. E paz. Mesmo em meio a luta, guerra, dificuldade, nós temos, ou deveríamos ter, de forma permanente, paz. Porque nós servimos ao príncipe da paz. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça de Deus, paz e alegria no Espírito Santo. E o que é alegria no Espírito Santo, irmãos? É nesse momento em que Deus começa a movimentar as nossas vidas de dentro para fora, para mostrar que Ele é Deus. Fala assim: é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que cuida de mim, é esse Deus que cuida da sua igreja, é esse Deus que daqui a pouco vem buscar os seus súditos, porque o reino é dele. Louvado é o nome de Jesus. O contentamento, irmãos, ele nos liga a essa prioridade do reino de Deus, não se preocupando com o que vai comer, com o que vai vestir ou beber, ou seja o que for, mas sabendo de que dentro de nós não vai faltar essa paz e tranquilidade. E aí, com tudo isso, dentro de uma justiça, porque se tem uma coisa que Deus é, irmãos, é justo. E diz a palavra que a sua justiça ela é com equidade, ela é igual para todos. Ela é com equidade. E dentro dessa justiça vai surtir dentro de nós, dentro da nossa alma, uma alegria que é promovida pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. A ansiedade cresce quando o reino de Deus deixa de ser prioridade. Então, irmãos, quando priorizamos o reino de Deus, a ansiedade, a preocupação cai por terra. É uma matemática difícil? Depende de quem está calculando ela. Porque dependendo da minha fé, eu tenho que ter condições de falar: não, calma aí, faz parte, está acontecendo, não é conformismo, mas faz parte do projeto e do plano de Deus. E aí, vai caminhando, porque daqui a pouco, dentro dessa prioridade, Deus vai fazer com que aquilo que tem que vir, virá, de uma forma a suprir. E é dessa forma que Deus trabalha com as nossas vidas, irmãos. Contentamento. Como nós precisamos, irmãos? Nós precisamos. Olha que tem mais uma comida aqui grande. E eu digo uma coisa, irmãos: se essa palavra ela não confrontar as minhas limitações, porque a palavra de Deus ela vem para confrontar, eu repito, as nossas limitações, e Deus nos colocar na direção que Ele quer, para nós sermos alvo da sua bênção. Existe, irmãos, uma condição para nós sermos alvo da bênção de Deus, e uma delas, não tem dúvida, é o contentamento. Semana que vem, se Deus permitir, ainda tem bastante coisa aqui, irmãos. Vocês precisariam me dar umas 3, 4 horas, porque a gente iria muito longe, mas é brincadeirinha. E, irmãos, bom é estarmos na presença de Deus, porque na presença de Deus, irmãos, há abundância de alegria. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: não vai nos faltar nada, porque Deus sempre permanecerá sendo o provedor. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Amém. Agradecer a Deus por tudo que Deus nos deu nesta noite. Amém? E quero lembrar agora que sexta-feira tem o trabalho das irmãs de oração, às 15 horas. às 15 horas. Sábado nós temos uma missão. Eu, Osias, Elzira e Elisete. Não vamos esquecer, né? Estaremos lá em Osasco, fazendo visita àquela família. Ore por nós e ore por eles também. Quem puder, quero convocar vocês. Nós fazemos um jejum sexta-feira até o horário que você suportar. Não vou determinar o horário, mas
Me lembro que quando a nossa saudosa irmã Vicentina, viva ainda, ela teve uma revelação, não sei com quem ela falou, que era para jejuar. Foi isso, Marta? Você lembra o que ela disse? Que era para jejuar pela família de Osasco. Não é? Curioso que essa palavra não chegou a mim, depois eu não soube. Mas de qualquer maneira a palavra está de pé. Então, quem puder, pelaquela família, não é? Nós estaremos lá, em nome de Jesus, fazendo esta visita. Vamos de pé, encerrar. Domingo, o nosso culto vai ser o culto dirigido pela União Feminina. O pregador elas já convidaram, o Jefferson, mas elas estarão aqui fazendo o trabalho. Me parece que elas vão ter uns minutos aí de sair, mas está com elas, não é? E vamos estar na casa de Deus. Domingo é o dia do Senhor, amém? E ore por nós essa jornada de sábado e sexta-feira tem o trabalho, amém? Alguém aqui precisa de oração aí? Tem um sinal. Você que está nos acompanhando também precisa de oração. Dê um sinal. Pai Celeste, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa, ouvindo a tua palavra, aprendendo do teu Espírito. Ó Senhor, dá-nos forças para, como salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Continua abençoando o teu céu, pastor Marcos, pastor Wesley, todos aqueles que são seus instrumentos, Pai, para trazer a tua palavra aqui neste local, ó Deus, para os nossos corações e para todos aqueles que estão à distância. Prepara-nos para os trabalhos a seguir, sexta-feira, às 15 horas, sábado lá no lar da tua serva Josiane, ou Josi, enfim, Pai, vai conosco, ajuda-nos e que as tuas mãos, o teu Santo Espírito, esteja em nós e através de nós, para abençoar aquela família. Fica com o teu povo, essas mãos erguidas têm um pedido, seja aqui no templo, seja nos seus lares, seja quando ela for com uma mensagem matutina, que ela possa responder a cada um, Pai. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Está encerrado, em nome de Jesus.